Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí a mais um 01 Cast, o podcast oficial aqui do Concurseiro 01. Hoje eu, primeiro-tenente Maria Luísa, estou aqui com o professor Guilherme. Seja bem-vindo, professor Guilherme. Obrigado, sempre um prazer. Sempre um prazer estar aqui contigo, compartilhando experiências. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aí, que veio da FAB, né? A Mabel, que é fisioterapeuta, né, Mabel? Isso aí. Que elevou o nível de traje desse podcast. Guilherme não está à altura. Você me sentiu envergonhado depois que sentei na mesa. Mas eu vou justificar que o Guilherme é mineiro, ele sente muito frio. Então, quando a gente liga o ar-condicionado, né, Gui? Acabou que não trouxe outra coisa além do moletom. Não dá pra fazer moletom da firma. Bom, Mabel, primeiramente, muito obrigada por você ter topado participar, vir conversar aqui com a gente. Queria que você começasse aí falando um pouquinho de você, né? Da onde você é, sua graduação, né? Sua vida acadêmica aí. Primeiro, eu queria agradecer, dizer que é um prazer estar aqui. Então, eu sou de Aracaju, Sergipe, e eu me formei em 2001. E quando me formei, não existia praticamente fisioterapeutas em Aracaju. Eu fui da 5ª turma de fisioterapia. E aí eu sempre quis ser professora. Minha mãe é professora, a família da minha mãe toda é professora. Ela sempre falou para ninguém ser professor, mas todos os filhos são professores. E aí eu falei, eu quero ser professora, quero fazer pesquisa, quero fazer mestrado. E eu vim para o Rio de Janeiro para fazer o mestrado e voltar para Aracaju. Minha intenção não era ficar aqui. Então, eu me formei, antes de colar grau, já estava fazendo a pós-graduação aqui em neurologia, porque eu sempre gostei de neuro, assim, na faculdade me encantei pela neurologia e já sabia, quando eu colei grau, já tinha feito um módulo da pós, já sabia o que eu queria, e eu vim para cá. Aí eu fiquei aqui, indo e voltando para Aracaju. Eu ficava aqui, após era um final de semana, então eu vinha, passava o final de semana aqui e voltava para Aracaju de ônibus, às vezes de avião e às vezes de ônibus. Quanto 36 tempo? horas de viagem. Caramba. Mas eu vinha super feliz porque eu estava fazendo o que eu gostava, né? Enfim, quando eu terminei, antes de terminar a pós, eu entrei também no mestrado da UERJ, fui a primeira fisioterapeuta de um programa que só tinha médicos, e todo mundo, quando eu passei na prova, achava que eu era médica. Eu sou fisioterapeuta, trabalhando com o que eu gostava, que era doença de Parkinson. E aí, quando eu já estava fazendo o mestrado, já estava finalizando a pós, fui convidada para dar aula em faculdade. E aí comecei a dar aula, depois convidaram para eu fazer doutorado e acabei não voltando mais para Aracaju. Também, com essas viagens de ônibus. Mas aí já trabalhando, com certeza eu consegui de avião, né? Que naquela época só existia VASP e Varig, não existia nem Gol, nem Azul, nada disso. Era bastante tempo já, né? 22 anos, né? E aí foi isso, aí eu vim morar no Rio e acabei ficando aqui. Casei, constituí família aqui. Então, essa foi a minha história, né, da fisioterapia, porque eu vim parar aqui no Dentro da área acadêmica, né? E você parou ali no mestrado ou você deu sequência? Então, aí, antes de terminar o mestrado, me convidaram para fazer o doutorado, eu fiquei um pouquinho meio assim... Aqui mesmo no Rio? Assustada, é tudo na UERJ. E amei a UERJ, acho assim, que encontrei um programa muito bom, assim, que tem médico, fisioterapeuta, assim, é multi, né? E achei muito legal. E aí eu fui convidada para fazer o doutorado, depois para fazer o pós-doutorado, depois me convidaram para fazer outro pós-doutorado. E eu fui ficando lá, orientando. Sequestraram quase ali. Você não virou uma professora como sua mãe não queria. Você virou uma super professora. Não, e era a filha que menos estudava. Eu sou a terceira, são 4 filhos, eu sou a terceira. Minhas irmãs, se tirassem 9, ela ficava triste. Eu tirava 7, estava feliz que eu já tinha passado. Ó. Tchau, tô feliz, passei de ano. Enfim, eu nunca fui estudiosa, assim. Mas aí eu fui descobrindo, né, que eu realmente tenho coisas que eu gosto de estudar, que é a neurologia. E comecei a dar aula, e aí você realmente tem que estudar muito. E aí eu comecei a orientar mestrado, doutorado, então dei aula também no mestrado e doutorado da UERJ, dei aula para medicina, e sim, eu dei aula para várias graduações da UERJ também, como professora substituta também, né? E no pós-doutorado você também trabalha de graça para um monte de gente, né? Tu é pós-doc, tu tem que dar aula para um monte de gente. Então, eu dava aula, eu gosto de dar aula, uma coisa que eu me amarro. Legal. E aí, né, vindo aqui para o nosso propósito, né, de militares, onde a FAB entrou na sua vida? Você, não sei, tinha alguém que você conhecia, algum familiar que era militar?
Não, porque em Aracaju nem tem força Não. aérea. Lá mal tem exército, né? Mal não, né? Tem exército em Aracaju. Então, em Aracaju tem exército, mas você não vê nada praticamente da Marinha nem aeronáutica. E quando eu vim para cá, eu fiquei muito na vida acadêmica, pesquisa, e nunca me imaginei. Fiquei um tempo até sem atuar como fisioterapeuta. Até tinha projetos, quando eu era coordenadora de faculdade, né? Eu tinha projetos de criança, de idoso, mas eu não atuava, não ficava atendendo. E aí, uma colega minha, que sempre teve um sonho de ser militar, o marido era militar, Mabel, vamos se inscrever. Eu falei, eu não, ficar com tinta na cara, pintada de verde, com arma na Gritando cabeça, Brasil. marchando no sol quente. Deus me livre, porque eu não gosto de suar. Isso é uma coisa que me irrita muito, é transpirar, sabe? Eu fico nervosa, não gosto de jeito nenhum de ficar suada. Quando eu fazia academia, era embaixo do ar-condicionado, porque eu não gosto de transpirar. Então, eu falava, Deus me livre, não vou fazer esse negócio não, tu tá maluca. Aí ela, vamos aqui. Aí ela foi se inscrever e começou a... Fala aí o que tu tem. Aí eu comecei a falar isso, aquilo. Ela foi preenchendo. No final das contas, eu passei em primeiro lugar no Exército. Passei no Exército. Não deu certo, pararam o concurso, começaram a chamar outros cursos, não chamavam fisioterapia, enfim, não foi pra frente. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, eu tava começando a gostar disso, sabe? Porque eu já tinha feito os exames e tudo mais, enfim, pararam o concurso. Eu falei, cara, até comecei a gostar disso. Entrei no quartel, vi como é que é. Não é comum não, cara. Enfim, deu. Mas te sortearam nessa época. Enfim. Então, e aí em 2012 ou 2013, eu me inscrevi de novo, com a colega minha também ficou, vamos se inscrever na aeronáutica. E ali você já conhecia alguém que era fisioterapeuta, militar? Não. Tu nem sabia o que fazia? Não, nem sabia exatamente o que ia fazer, não sabia mesmo, não conhecia nem os hospitais direito, assim, eu fui conhecer o do Exército quando eu me inscrevi, né, mas depois não, perdi interesse, voltei para as pesquisas que eu fazia, né, e aí em 2012, 2013 eu me inscrevi de novo, aí fiquei na aeronáutica, Puxa o microfone só um pouquinho perto. Fiquei em 2012 para 2013 eu me inscrevi para aeronáutica. Aí fiquei em primeiro lugar geral, o concurso todo. Nem tinha reparado, meu marido, amor, você é primeiro lugar geral de tudo, olha a sua pontuação, enfim. E aí eu comecei a gostar disso. Aí eu comecei a frequentar, porque tinha toda a bateria de exame para fazer, você vai no CEMAL, faz isso, aquilo, né? E só que aí eu ia ouvindo histórias, porque vai ter que matar a galinha, vai ter que beber sangue de galinha, vai ter que ficar no meio do mato, no tanque com água podre, isso que eu falei, gente, eu não vou fazer isso, cara, eu não vou. E assim, eu não gosto de bicho, tenho medo de bicho. Não gosto de Sou toda alérgica, não gosto de suar, e eu sou muito alérgica, eu tenho dermatite de contato. Falei, e se eu passar uma tinta na cara, eu vou ficar toda empolada. Não vou para esse negócio. E aí começou a ter uma guerra dentro de mim. Vou, não vou, não vou. Aí eu tinha pesadelo, acordava gritando. Meu marido, que foi? Eu tô no meio do mato, com arma na cara, sabe? Assim, aquilo foi gerando dentro de mim uma angústia, enfim. Perdi a data. Depois que eu fiz tudo, tinha passado em tudo, até nos exames, faltava o último dia de você assinar, porque o outro dia começava o treinamento militar. E eu botei na cabeça. E eu comecei a botar Será que era alguma coisa psicológica? Então, assim? meu supervisor do pós-doc falou que foi meu subconsciente que me boicotou, porque eu tinha medo. Ele falou, cara, ele riu, eu contando assim, chorando. Eu perdi o concurso. E ele rindo, eu, caraca, você não vai dar conta disso, você não gosta disso, tem nada a ver com você. Eu falei, mas eu tava gostando já. Eu acho realmente, comecei a achar bonito, porque você começa a ir nos quartéis, né? Começa a ir levar documento, fazer exame de saúde, ver todo mundo fardado. É lindo, eu acho lindo. Aí eu comecei a gostar disso. E aí comecei a ver que era possível ser fisioterapeuta, continuar dando aula, enfim, porque eu nunca quis deixar de dar aula. Então, assim, quando eu fui fazer o mestrado, doutorado, que eles falaram, tu ganhou bolsa, eu falei, olha, eu não vou pedir demissão, eu não vou abrir mão, isso é uma coisa que eu gosto. Não, é um direito seu, você passou em primeiro lugar, pode acumular. E acumulei, enfim. Mas, teoricamente, não podia, tinha que abrir mão. Então, eu comecei a ver que era possível ser fisioterapeuta, ser professora, e comecei a gostar disso. Mas eu perdi a data. E aí, eu fiquei muito mal, porque, assim, já tinha feito todo o exame de saúde, já estava dentro. E aí, o povo começou a me ligar, tu é louca, tu é o primeiro lugar, você perdeu, o brigadeiro ficou perguntando, cadê a menina, não sei o quê. Perdi. Mas você era na FAB ou no Exército? Na FAB. Isso foi em 2012, 2013. Tá. Aí, quando foi em 2017,
eu já tinha terminado o segundo pós-doutorado. E aí, quando eu tinha me programado para... que eu também tenho umas coisas assim, eu falei, Deus, eu quero ser mãe de gêmeos, que eu tô ficando velha, não dá tempo de eu ter um filho, depois de ter outro, eu já estava com 36 anos, eu falei, eu quero ser mãe de gêmeos, e aí Deus me deu gêmeos, realmente, menino a menina. Eles nasceram uns 9 meses, foram para casa, e acabou o parto, minha pressão começou a subir. E aí, minha pressão normalmente é 10, acabou o parto, já estava 19, depois ela foi parar em 27. E aí eu tive Cara, eu nem eclâmpsia. sabia que chegava em 27. Eu tive eclâmpsia e 2 AVCs. E aí eu fiz cirurgia, fiz angioplastia, botei stent, enfim, foi bem grave, fiquei entre a vida e a morte, fiquei em coma. E aí isso tudo aconteceu em 2015, eles nasceram em 2015. O segundo pós-doutorado acabou em 2016. Isso. E aí acabou e eu tinha falado, quando eu tiver neném, eu vou querer ficar 1 ano com eles, que eu não vou pegar gêmeos e botar numa creche. Então eu me organizei também financeiramente, tudo, dava aula em pós, preparatório. Falei, final de semana eu dou minhas aulas e dia de semana eu fico com eles. Só que aí eu tive os AVCs, né? Aí fiquei hemiplégica, não mexia nada. Quantos anos você tinha? 37, porque eles nasceram, eu tinha 37. Então, são 2 fatores de risco, né? O povo fala que é mãe velha, depois de 35 Não anos. é, não. Não é, não. Eu falo, velha é a mãe. Eu falo assim, velha é a mãe. Mas eu já estava com 37 anos e 2 placentas, né? Então, é muita alteração hormonal, né? Enfim, aí eu fiquei muito grave mesmo, assim. Eu trabalho com isso, dou aula disso. Eu não conheço ninguém que teve os AVCs que eu tive. Foi muito grave mesmo. É raro essa síndrome que eu tive. E... Pô, e é muito pior conhecer tanto, né, cara? A ignorância às vezes é uma virtude. Então, E você sabia o que estava acontecendo? Sabia sim. Eu sabia que tinha uma coisa estranha. Só que aí depois eu comecei a rebaixar o nível de consciência. Eu já não entendia o que estava acontecendo direito, eu já não estava falando direito, o povo achando que eu estava com depressão pós-parto. E meu marido fala que parecia mesmo uma depressão pós-parto. Mas você foi para casa? Não, eu fiquei. Acabou o parto, a pressão ficou em 19. Aí você ficou hospitalizada já? Fiquei hospitalizada, tentando controlar a pressão. Aí não conseguia. Melhorava, me levavam para o quarto, aí piorava, eu ia voltar para o CTI. Piorava, eu ia para o CTI, melhorava, voltar para o quarto. E as crianças lá, porque o pessoal, tem que amamentar, não sei o quê. Então, até que chegou o ponto que uma amiga minha, fisioterapeuta, foi lá me visitar e me botou sentada. Quando ela botou sentada, eu caí. Eu já não ficava sentada. E aí eu não mexia mais o tronco, o meu lado direito estava paralisado. Aí ela testou lá, viu que os reflexos estavam alterados. Ela teve uma alteração neurológica, né? E aí foi realmente fuçar lá os exames. Eu estava no melhor hospital particular do Rio de Janeiro daquela época. E o povo achando que eu estava com depressão pós-parto. E aí ela que descobriu, e aí meu marido foi chamado, enfim, foram investigar. Demoraram muito a identificar isso, né? E quando identificaram, falaram, ela está muito grave. Não tem nem o que fazer por ela. Aí meu marido, não é possível. Alguém tem que fazer alguma coisa. Chama alguém de outro lugar, contrata alguém. Lá tem uma equipe de fora que faz esse tipo de cirurgia, que é muito arriscada, PPP, né? Porque não é abrir cabeça, é endovascular. É como se fosse um cateterismo, né? Para botar o stent, né? Aí ele manda chamar. Aí veio uma equipe, isso foi de madrugada, e descobriram de manhã. Então, de madrugada foram fazer cirurgia. Aí eu fiquei E nisso você sabia? Não, eu estava em nisso coma. você não... já estava em coma. Eu fui perdendo os sentidos, fui perdendo sentido. E até que não lembro nada mais. Aí eu só lembro, eu tenho fotos, né? Eu estubada, já no dia que me estubaram, mas eu estava hemiplégica, ainda estava acordando. Foi tudo muito precoce. Eles falam que eu fui cobaia deles, né? Que eles falaram, cara, 2 crianças em casa, uma menina de 37 anos saudável, a gente tem que tentar tudo com ela, porque senão vai ficar vegetando na cama e vai morrer. Porque esse era o prognóstico, né? E, enfim, mas nessa época eu não estava entendendo nada, eu não sabia nada. Aí, quando eu acordei, eu não lembro de nada, eu estava desorientada, eu falava que eu tinha 12 anos, que eu estava em 1840, eu não lembro nada, eu falava tudo embolado. E aí, depois, eu fui voltando para mim, aí eu lembro, eu acordei e falei, tive um AVC isquêmico. Tô hemiplégica, tô não sei o quê. Aí eu ficava me analisando e eu sei tudo, né? Trabalho com isso. Aí vinham me avaliar, aí é isso, aquilo, teste tal, não sei o quê. Eu não conseguia falar, eu não conseguia dar os nomes, eu não conseguia reconhecer, eu não conseguia mexer, eu não conseguia rolar. Mas você sabia de tudo que... Sabia tudo, eu ficava tô assim, tô assada. Cara, uma agonia gigante. Isso, para mim, foi o maior milagre, foi eu não ter medo.
Porque eu sabia que Deus estava comigo e ia ficar curada. Isso eu tinha certeza. Certeza como você está aí, eu sentindo sua presença, eu sentia que Deus estava comigo. E eu só faria assim. Isso não é... A ignorância é bom por um lado, mas por outro lado não é. Aí quando eu acordei, eu falei, Deus, que minha neuroplasticidade seja sobrenatural. Só isso que eu falei. Eu trabalho com neuroplasticidade. Falei, cara, eu já vi. Eu induzia doenças nos ratos. Eu tratava, eu abria o cérebro. Então, eu sabia que isso acontece, né? Que a gente tem estratégias para melhorar a plasticidade. Eu só falei isso, Deus, que minha plasticidade seja sobrenatural. E aí, eu realmente não mexia. Meu lado era dormente. Eu não sentia meu lado direito. E aí foi de forma sobrenatural, com 15 dias eu saí andando do hospital, fora do comum, assim, ninguém consegue explicar. Aí uns falam que é um milagre, outros falam que eu sou um ser iluminado, outro fala que são os acasos da natureza, outro fala que são a ciência não consegue explicar, cada um fala uma coisa. Enfim, para mim é um milagre. E aí eu saí andando, com 2 meses minha vida voltou ao normal. Aí foi quando veio o concurso da FAB, no final do ano, isso foi eles nasceram em julho, eu voltei para casa, em novembro eu já voltei a dirigir, voltei a dar aula, Mas tudo. você chegou a fazer fisioterapia? Fazia, todo dia. Porque como eu dou aula há 19 anos, eu conheço muita gente. Eu sou professora há 19 anos de fisioterapia. Então, todo dia ia algum ex-aluno, algum amigo. Eu conheço muita gente fisioterapeuta. Muita gente. E aí eles falavam, não, a gente vai. Quem botou em pé no hospital foi uma ex-aluna. Quem estava na sala de parto porque meus filhos nasceram foi ex-aluna. Então, sempre... Bom que tu treinou bem a galera. Tem ex-aluno em tudo que é canto. Todo lugar que eu vou. Fui fazer entrevista de emprego. Quem me entrevistou? Quem é? Ex-aluna. Mabel, caraca, sempre tem ex-aluno. Então, assim, é muito legal. Lá na FAB também entraram 10... depois de mim, entrou uma turma com 10 militares, né, 10 oficiais. 8 foram meus alunos. Ou de pós, ou de graduação, enfim. Caramba. Então, assim... Tô ficando velha, e isso é a conclusão que a gente chega. Eu falei, cara, tô ficando velha, cara. Todo mundo me conhece. E aí foi assim, com 2 meses eu voltei minha vida normal, 3 meses, voltei a dar aula, voltei a dirigir, tudo. E aí veio o concurso da FAB. Eu falei, cara, agora eu vou fazer esse negócio. Agora é questão de honra, sabe? De eu poder fazer todo o treinamento militar. Se tiver que matar galinha, eu vou matar. Se tiver que beber sangue, eu vou beber. E aí... Eu lembro que dos treinamentos sangue nos olhos, foi, cara, não, virou uma chave, sabe? Por quê? O que eu entendi? RM2, você não basta ser boa, você não basta ter experiência profissional, que eles pedem demais na aeronáutica, é o que mais conta, experiência profissional, titulação, mas você não pode ter defeito, você não pode ter nada, nem uma cárie no dente você entra se você tiver. Então, assim, eu ter o privilégio de fazer e passar, depois de tudo que eu vivi, eu falei, cara, eu não tenho nem que reclamar. Então, quando mandavam, faz mais 100 flexões, eu, cara, nem vou reclamar. Nem faz polichinela. Eu só ficava agradecendo a Deus. Eu falei, Deus, muito obrigada, porque eu consigo fazer tudo isso. Aí, a primeira vez que a gente fez flexão, lembro do primeiro dia, que foi muito engraçado, porque o nosso colega, ele chegou sem raspar a cabeça, com o cabelo normal, do jeito que tu tá aí com tupete, o cara chega lá no treinamento com tupete. Aí o pessoal... Tu tá achando que você tá onde? Aí vai pagar flexão por causa dele. Pode todo mundo pagar por causa dele. E a gente pagando flexão no chão quente. E aí eu só agradecendo, eu falei, Deus, há um ano atrás eu nem sentia meu corpo, era tudo dormente. Agora eu tô sentindo que tá queimando, que a mão tá ficando, que o chão tá quente. Então isso foi muito legal, assim, sabe? Virou uma chave, porque aquilo que pra mim ia ser o pior, que era o treinamento militar, que eu achava um absurdo, ficar correndo, fazendo flexão, ficar no sol, ficar suando, eu tirei de letra, uma coisa que eu jamais ia curtir, vou te falar que eu curti, de verdade. Decorar o hino, amo as canções militares, amo, aí todo mundo, meu Deus, eu ficava assim, Deus, muito obrigada, porque eu nem sabia onde é que eu estava, quantos anos eu tinha, agora eu consigo gravar tudo. Então, para mim, virou uma chave. Assim, estudar, sempre gostei de estudar, mas assim, teste físico, sabe, matar bicho, essas coisas assim, eu falo, não vou passar por isso não. E aí eu fiz tudo com outra mentalidade, sabe, foi muito diferente. Que parece que é um momento, né? Eu acho que se você tivesse feito o CFO... Não, de verdade, no primeiro grito que alguém tivesse dado pra mim, eu ia falar, tu tá maluco, vou embora, de verdade. Primeira gritaria que eu vi, vai, não sei o que eu ia falar... Tá louco. Que nem uma vez que eu fui voltar a fazer academia, depois de anos parada, a mulher gritando, não para. Eu falei, gente, essa mulher é louca, ela tá gritando por causa de quê?
Ela nem me conhece. E aí Tá eu do meu lado aqui, né? ela nem me perguntou quanto tempo tu tá parada, se é sedentária, se não é. A mulher começou, não para não, gritando. Gente, na boa, eu parei, fiquei olhando pra cara dela, tipo assim, não vou fazer. Eu ia ser presa, né, se eu fizesse isso no treinamento. Então, dessa vez eu falei, não, vou fazer tudo, não vou reclamar. E realmente, assim, foi muito legal, porque é o que eu sempre falei, né? Muita gente gostaria de estar no nosso lugar, né? Sim. Eu lembro que todo dia a gente ouvia isso. Não está satisfeito? Pede para sair, pede para sair. Tem 6 mil pessoas lá fora, né? Porque é um concurso que tinham 6 mil pessoas inscritas para ficar 200, né? 6 de tudo, todas as Sim. áreas. Para ficar 200. No primeiro dia, 20 foram embora. Não ficaram. Gente que não quer ouvir grito, que não quer ouvir É a ó. Mabel dos anos anteriores. Com certeza. Eu não ia ficar, de verdade. Eu não ia ficar. Eu não ia ficar. Na hora que começasse a gritar, na hora que ia mandar pagar, teve Pelo um dia, outro. pagar pelo outro, ainda ficar agradecendo. Obrigada, 67. Eu acho que teve uma menina que xingou e a gente teve que pagar. Depois de tudo que a gente fez, a gente teve que fazer sem polichinelos. Eu achei que eu ia cair dura nesse dia. Falei, cara, eu já tô um bagaço. Vou fazer 100 polichinelos, não vou aguentar. E aí foi muito legal, porque assim. Foi muito legal. Foi tudo que eu vivi. Sem processo, graças a Deus. Não, graças a Deus, porque eu vejo assim, eu falo, cara, se eu não fosse isso que eu tivesse vivido, eu não teria essa garra para fazer, entendeu? Uhum. Eu teria desistido. Eu ia falar, não vou fazer. Não vou fazer e pronto, entendeu? Não quero fazer. Porque assim, eu nunca fui de peitar ninguém, né? Meus pais sempre foram. Minha mãe parecia uma militar. Minha mãe era muito assim, tem hora para isso, tem hora para aquilo. Minha mãe é professora. Hierarquia e disciplina em casa. Disciplina e hierarquia, né? E eu acho que realmente tem que ser assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nossa, eu já ouvi essa frase tanto na minha Eu vida. acho que tem que ser assim, Pô. entendeu? Já ouvi muito isso aqui. Pá, mas por quê, cara? Porque eu tô mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não precisa explicar o porquê. Não tem. Então, e assim, como eu tive pai e mãe, eu obedecia. Assim, eu não vejo problema de falar assim, senhor, assim, senhora, eu não vejo. Acho que cada um tem seu lugar na sala de aula. Quem tá como, né, líder ali é o professor, lógico que a gente escuta. Mas tem coisa que é a hora que é o professor que vai determinar, né? Então, assim, a forma que vai fazer, o planejamento, então, o professor sempre tem que ter um líder, né? Enfim. Então, eu não teria ficado. Com certeza eu não teria ficado, sabe? Eu lembro que no primeiro dia eu vi as pessoas indo embora, a gente desmaiando, assim, por questão emocional, sabe? De não conseguir lidar com o desafio, gente tremendo. Às vezes eu falava para a pessoa, finge que você está bem. Você está demonstrando sua fraqueza. Você vai ser... Porque é assim, né? No treinamento militar. Se você mostrar sua fraqueza, você vai ser escolhida. Vai ser a bola da vez, né? E aí eles falam, é um teatro, né? Tu pede para nascer de novo, é nesse nível, né? Tu é um bizonho, pede para nascer de novo. Eu ficava, caraca. E aí as pessoas ficam nervosas, começam a tremer, eles pegam essas pessoas para Cristo, né? Então eu sempre falava assim, finge que você tá bem, né? E realmente, por dentro eu já estava morta, mas eu falava, eu vou continuar porque eu ainda consigo. Então, foi outro momento. Em 2012, 2013, com certeza eu não teria ficado. Eu teria chutado o balde, com certeza. E o CFO aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Isso, aconteceu lá nos Afonsos. Começou no Comar, que é bem do lado do Santos Dumont, né? Que é lindo lá, né? Maravilhoso. Gente, você fica viajando. É tudo muito lindo, né? Todos os quartéis, todas as OMs são lindas, né? Então, você se encanta. E lá é muito bonito. Então, a gente começou lá, depois a gente foi para os Afonsos. E aí o acampamento foi lá, né? Que a gente acha que tá viajando, dando volta. No final das contas, você tá no mesmo lugar, dando volta, no meio do mato, né? E como é que foi? Pode falar um pouquinho do acampamento? Então, foi isso, né? Teve que matar algum bicho? Então, tivemos. Era verdade. Tivemos. A nossa turma foi uma turma muito grande, acho que foi a maior turma da Força Aérea. E tinha muito filho de gente importante, apesar que ninguém estava lá por acaso, de verdade. Todo mundo era muito bem qualificado. A FAB realmente, assim, tem muitos bons profissionais. E aí eles meio que pegaram, assim, os filhinhos do papai, não sei o quê, muita gente com título, eles ficavam, tem um aqui que tem 2 pós-docs, era eu e outra colega, eu tenho outra colega que tem 2 pós-docs, ela é farmacêutica. Esse povo que estuda demais, o que tá fazendo aqui? Aí ficavam zoando a gente, perturbando, querendo abalar a gente, mas assim, entrava por aqui, saía por aí. Eu já estava tão trabalhada, que assim, eu falei, Deus, eu não morri no AVC, eu vou morrer agora.
A minha médica, tu vai fazer treinamento, se você se machucar, você toma essa. Eu falei, cara, não morri antes, não vou morrer agora, enfim. Então, o treinamento, ele, para mim, foi muito legal. Eu lembro, eu amo as músicas. Foi desafiador, realmente. A gente vê que a gente supera nossos limites, né? Que eu nem sei quantos anos tem que eu sou sedentária e eu tinha acabado de ter filho, né? Menos de um ano, quando eu entrei, quando realmente, assim... E ainda bem que era um gêmeo, né? Que eu tinha muita força no bíceps, então eu conseguia fazer muita flexão. Até hoje eu faço muita flexão. E eu acho que isso também tem a ver com a fisioterapia neurofuncional, porque você levanta muito paciente paralítico, né? Que você bota em pé, então tem que ter muita força no braço. E aí foi isso. Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi isso. O primeiro dia que a gente começou a pagar flexão, que a gente estava muito cansada, e eu só agradecia. Eu realmente, assim, foi uma chave que virou, né? Que eu agradecia por estar podendo raciocinar, memorizar as músicas, memorizar as normas, poder marchar, fazer flexão, carregar arma. E foi isso. A única coisa que eu não gosto é carregar arma. Quem tem que ficar carregando arma, né? Com canga lá. E eu morro de fome, e aí era uma comidinha pequena para dividir. Eu falei, gente, isso aqui não dá para sustância, não. Mas, enfim, que é o, né? Acho que do treinamento. Quanto Acho tempo que que foi durou mais essa... o treinamento? 2 meses e meio. Mas isso daí foi uma semana, assim, que vocês foram O pra mata? acampamento. Não, o acampamento foram 2 dias. O treinamento foram 2 meses e meio. E o acampamento a gente dorme no meio do mato, né? Aí solta bombas, tem que saber correr, né? Enfim, tem que matar animal. Então, aí escolheram, a nossa turma era bem grande, tinha muito filho de papai, eles acharam que ia dar um pouquinho de trabalho, né? Que gente ponderona e tudo mais. E aí tinha uma menina que era ponderona, ela respondia, pegaram ela para Cristo e falaram que ela ia matar o coelho. Eram 2 coelhos e 3 galinhas para matar, né, no meio do mato, para fazer sopa, para sobreviver, beber sangue. E aí a menina já morou em roça. Ela pegou o coelho, ela trouxe... Cara, isso aí foi o acontecimento, cara. Ela matou o coelho, ela batia tanto que o cara... Meu Deus, essa psicopata, segura essa menina. Ela destruiu o coelho. Ela destruiu, o olho do coelho voou. Ela batia. Já matou! E ela... Quer que bata mais? E ela foi, tirou o couro, ela fez tudo. Aí eu falei, gente, meu herói, porque eu não ia conseguir fazer isso. Caramba! E tipo, aí ainda bem que pegaram ela. pegaram ela e aí ela fez, deu conta do recado. Aí pegaram a veterinária, mandou ela matar a galinha. A bichinha só chorava porque ela não conseguia, né? A veterinária vai matar a galinha? Não vai conseguir. E aí eu não sei quem foi que matou a galinha, e o sangue de galinha se bebe, de coelho não, então teve que passar com o copo com sangue, todo mundo bebendo. Cara, E eu fingi meu avô que... tomava esse negócio quando era pequeno, uma normalidade. Não é Nossa. o molho pardo? Sei lá, cara. Mas era o sangue. Não tinha. tomava isso daí quando era pequeno. Ele vai no esquentava um pouquinho no sangue. fogo assim. Isso. Sangue da tomava. galinha. Sangue de galinha vai no molho. Minha avó também. Vai no molho mesmo? A minha avó dizia que sim. Meu avô tomava isso daí, tipo assim... Deus me livre. Toda vez que eu fui lá... Deus me livrou, isso Deus me livrou. Deus me livrou. Eu falei que se precisasse eu ia beber. Aí começaram a passar com a caneca lá, todo mundo dava um gole. Aí eu fingi que eu não estava vendo, fiquei olhando a menina matar o coelho aqui, ó. Só aqui, ó, fingindo que a menina tá matando o coelho. E minha colega aqui do lado, assim, ó. Aí eu finge que você não tava... Cara, se você mostrar que você tá com nojo, vai mandar beber. E ela quase vomitando, aí ele botou o coágulo na mão dela e engole. E ela quase vomitando. E eu assim, ó, fingindo que eu não tô nem vendo. Finge. Você tomou, então, no fim das contas? Não, passou do meu lado. Porque como ele viu que eu não tava nem aí... Porque essa é a estratégia do treinamento. Se você mostrar fraqueza, pega você. Tem que mostrar que tá plena. Aí eu só assim, ó, o povo matando o coelho e olhando assim pro coelho, mostrando que tá arrancando a pele. E eu, tô assim, vendo, tô normal. vendo tudo. E aí passou tudo aqui do lado, nem me ofereceram. Caramba. Mas eu falei pra Deus, se tiver que beber, eu vou beber. Mas Deus me livrou. Se for possível, eu passo nesse cálice. E aí passou. Esse eu posso passar, de lembrar do gosto das coisas. Mas foi muito bom. Eu tenho saudade do treinamento. Acho muito legal. Muito legal você ajudar, assim, um ajudar o outro, né? Quando tá caído, outro ajuda. Essa sopa não devia estar muito boa, não. Ou tava? Se bem que tava com fome, na real, a fome é o melhor eu tempero que comi tem, a né? patinha do coelho, veio na minha sopa, eu comi. Tem gente que falou, não vou comer, eu vou comer. No meio do mato com fome, eu vou comer. Vou comer tudo que tem. Eu vou comer. Aí comi o coelho, comi a cenoura, comi tudo que tinha lá. Comi.
Acho que esse foi o momento assim mais relevante, né? Foi o treinamento, foi o acampamento. Essa minha colega até hoje eu falo, ela é odonto. Eu falei, cara, tu arrasou no treinamento, porque se eu matar, acho que eu não ia conseguir matar, não. Foi muito legal. Era só pra esfolar o coelho, ela destroçou ele inteiro? Destroçou. Nossa. Mas e aí, tem alguma outra coisa marcante assim no treinamento? Não só da parte do acampamento, assim, mas do CFO em geral, assim, que você lembra? Então, acho que foi isso. Acho que E mais... formatura, assim. No... Formatura foi linda, foi lá no CEMAL. Foi lá Onde que é? Não, foi só no isso. CEMAL, não, formatura perdão, foi linda. peraí. Não foi no CEMAL, não. Foi no COMAR, que é do lado do Santos Dumont. E foi muito bonito mesmo. Então, minha família veio, minha família não é daqui. E aí eles vieram, foi muito bonito. A gente cantando a música do Expedicionário. O que mais? Foi muito marcante, acho que tudo. Eu acho que eu nunca me imaginei ser militar, mas hoje em dia eu amo. É uma pena que é temporário, né? Mas assim, Pena eu que amo. acaba. Mas é muito legal, se aprende muito. Se aprende muito sobre espírito de corpo, né? Trabalhar em equipe. Não que a gente não saiba, mas eu acho que lá tem sobre disciplina e hierarquia. Eu acho que são coisas que eu gosto. Na verdade, eu já gostava disso, né? Eu sempre gostei disso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sempre gostei. E o ambiente é legal para trabalhar, você é valorizado. Acho que eu conheço todo mundo lá no hospital, todo mundo me conhece. Eu gosto de interagir com a equipe também. E foi muito legal também, porque eu estava muitos anos sem trabalhar na assistência, né? Ficar dando aula só em pesquisa, né? Enfim, pesquisa em sala de aula. E aí eu voltei para assistência. Isso que eu ia te perguntar. Você terminou o CFO, aí você descobriu para onde que você ia. Isso, aí como eu fiquei numa colocação boa, eu pude escolher para onde que eu ia. E aí eu tinha a opção de ficar ou no ensino, que na já é Unifa, porque já, na verdade, no treinamento, isso foi uma coisa também interessante. Quando a gente estava no treinamento, a gente não sabia nada, não conhecia ninguém. Aí eles pediram quem são os doutores da turma, que sabiam que tinha um monte, que dizem que a nossa turma foi a turma mais qualificada, enfim. Aí todo mundo levantou a mão, chamaram a gente e levaram para a gente para uma sala, falaram que precisavam da gente para poder abrir um mestrado e doutorado na Unifa, na Universidade da Força Aérea. E aí, por causa do meu currículo, eu fui para lá, e eu realmente tinha, né, muitos artigos, livro, enfim, e eu consegui ajudar nessa abertura desse programa de mestrado, doutorado, orientei também. Mas eu tive a opção, né, de escolher de ir para lá ou ficar no hospital, né, qualquer hospital que eu pudesse escolher, ou ficar na parte de... Até fugiu o nome, que é lá nos Afonsos também, que é para atleta. Ah, tá. Como se fosse Cefana Marinha. Como se fosse Cefana Marinha, eu esqueci. DCEA não, é outro nome. Mas é que é pro programa de atletas ali que vão para a Olimpíada e tudo mais. Exatamente. Para recuperação, poderia ir para os Mas eu nunca gostei de trabalhar com atleta. Esse daí viaja muito também, talvez. Eu não gosto também, não. Gosto de ficar na minha casa. Então, não gosto, não. Quero ficar com meus gêmeos, com meu marido. Então, eu escolhi para o hospital. Na verdade, eu já entrei quando eu me inscrevi. Eu sabia que tinha uma coronel, Solange Canavarro, que é da área de neuro. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com essa mulher. E o Hospital de Força Aérea do Galeão, ele é o melhor hospital da Força Aérea, né? Vem gente do Brasil todo para fazer neurocirurgias, né? Eu falei, cara, eu vou para lá. É mais distante da minha casa, mas eu sei que eu vou aprender. Assim, você veio toda de uma parte acadêmica. Entre escolher ir para seguir da aula e ir para o hospital, eu escolhi o hospital. Uma experiência nova também, né? Nova assim, talvez sair da zona de conforto. Sair da rotina. Exatamente. Porque assim, eu sou... além de trabalhar lá, eu sou coordenadora de uma clínica de neuroreabilitação infantil, né? A Follow Kids. Continuo dando aula e eu continuo sendo pesquisadora colaboradora da UERJ. Então, assim, fazer pesquisa eu faço na UERJ. Eu ainda posso fazer. A Fábio foi tudo assim, eu vou me desafiar em todos os sentidos. Mas foi mesmo. Pessoal e profissional. Foi mesmo. E assim, eu escolhi o lugar onde eu pudesse aprender mesmo. Não, por exemplo, tinha um hospital perto da minha casa, os Afonso, eu falei, eu não vou ficar num lugar que eu sei que não vai ser o básico para mim. Então, eu escolhi para um lugar que eu sei que eu vou aprender. Pegou até mais trânsito para isso, no final das contas. Com certeza. Assim, eu aprendi muito. Aprendo, né? A HFAG, assim,
realmente é um lugar que se aprende muito, você conhece muita gente. E lá, além disso, de me desafiar nisso, eu não fiquei só atendendo o que era o de mais confortável para mim, que era o ambulatório de neuro. Lá a gente também dá plantão no CTI. Lá a gente também fica na emergência. Então, assim, lá eu tive que me reinventar, porque eu sempre falei, não quero trabalhar como plantonista, não quero. Não só porque eu, nos estágios, né, na época de faculdade, eu falava que eu não queria, mas como eu já fiquei no CTI. Então, eu falei, aquilo ali é horrível. Ficar no CTI, um ambiente de CTI é horrível, eu não quero isso para mim. Mas, ou você troca ou paga, né? Eu preferi, falei, cara, eu vou aprender. E assim, é legal, porque você também consegue ajudar pessoas, né? Então, assim, eu realmente acho que fisioterapia é a profissão mais linda que existe. Eu acho, mesmo vista a camisa. Faço muita diferença. Eu acho que todo fisioterapeuta tem um poder enorme de fazer diferença na vida dos pacientes. Escuto isso direto, recebo mensagem praticamente todo dia de pacientes, gente que nem mora mais aqui, gente que tá, sabe, porque passa pelo HFAG e volta para sua cidade. Então, assim, eu acho o trabalho lindo e foi muito bom, porque eu consigo trabalhar desde emergência, CTI e ambulatório. Então, eu consigo ver o paciente no trajeto dele todo, né? Muitas vezes atendo ele em casa também, no atendimento domiciliar. E o que foi, assim, mais extraordinário também na HFAG, né? Foi a gente vencer o Covid também. Eu ia a gente perguntar agora. A gente também ficou na linha de frente, né? Como que foi essa época, assim, de Covid para vocês? Porque você já estava no hospital, então pelo menos você não foi destacada, né? Não, a gente já estava lá, a gente chegou um dia e já estava tudo organizado, os coronéis já tinham decidido que agora a gente ia enfrentar uma guerra biológica e já tinha EPI, aquelas roupas apropriadas, né, que nem da NASA, já estava tudo esquematizado. Eu falei, agora é guerra e vai fechar o ambulatório e vai todo mundo trabalhar onde precisa. Então, quem era intensivista foi para a linha de frente mesmo do CTI Covid. Quem não era ficava em outro setor. Ou no pós-Covid, que eu comecei no pós-Covid. A pessoa saiu do CTI, não mexe nada, nem pisca. Começava a atender assim, não fazia nada. Aí eu fazia todo esse processo de reabilitação. Que daí tá dentro da sua área também. Que tá dentro da minha área, né? Mas também tem muita parte respiratória, a minha é neuro. Então, mas aí, enfim, a gente trabalha respiratória também. E depois precisou eu ser deslocada para o CTI mesmo, né? Porque tinha fechado. Eu fiquei no pós-Covid e no CTI normal, sem ser CTI Covid. E depois precisou também ficar fazendo plantão lá. Então, assim, lógico que eles priorizaram os intensivistas, né? Os fisioterapeutas que são especializados em terapia intensiva. Mas, assim, foi um enfrentamento. Também foi outro desafio, porque eu nunca... eu não sou intensivista, eu nunca quis trabalhar com respiratório. Eu sempre falei, eu gosto de neuro, eu só atendo neuro, entendeu? E graças a Deus eu pude escolher realmente seguir por essa área de neuro, né? Domiciliar, dar aula, assim, tudo realmente que eu gosto é o que eu trabalho. Mas a gente foi desafiada a estudar, atender, reabilitar também essa parte respiratória. E foi muito legal, porque o que eu acho, assim, também do HFAG, eu vejo que a gente é muito valorizado. E foi muito legal a gente receber medalha, né, que nem quando tem guerra, você vai para a guerra, a gente recebeu uma medalha, né, o alvo era o Covid, enfim, muito legal. E falando isso, né, parabenizando os profissionais que venceram nesse inimigo, foi muito legal. Acho que foram... E tem várias experiências boas lá do HFAG também. Vários casos interessantes. Tem mais algum aí que você pode contar pra gente? Assim, que marcou? Que marcou, acho que tem um paciente lá que o hospital inteiro conhece. Na verdade, tem mais de um, né? Mas vou falar do Alexandre, que é um caso de um rapaz novo, tinha acabado de casar. Ele ficou até conhecido na rede social, Vanessa Carvalho, que ele foi hastear uma bandeira em casa e ele tomou um choque, né? Fez uma parada. Ele foi fazer o quê? Hastear uma bandeira. Hastear a bandeira? Uma bandeira, a bandeira do Brasil, ele foi hastear. E aí teve contato com um fio de alta tensão e ele tomou um choque, fez uma parada cardiorrespiratória. Enfim, né? Morreu, foi reanimado. Ele novo, acho que tem 20 e poucos anos, tinha 2 meses de casado e ficou lá no CTI convulsionando, assim, direto, não conseguia ser controlado, desacreditado. E aí eu comecei a atender ele em coma, mesmo sento, eu boto o paciente para sentar, fazer exercício, e ele foi despertando. Hoje
Ele anda com a ajuda de andador, né? Uma pessoa que foi desacreditada, mas ele é uma pessoa que ficou bem conhecida. Ela tem mais de 2 milhões de seguidores, assim, muitos seguidores. E começou assim, ela mostrando o casamento e daqui a pouco ela deitada no hospital, segurando a mão dele, né? Então, 2 meses antes ela estava na festa, agora está daquele jeito. E aí ela nunca desistiu, a equipe toda muito ajudando, né? Muito em cima dela, ajudando ele. Ela quem? A esposa dele, como é que ela chama? Vanessa Carvalho. Ah, tá. Ficou bem conhecida. E tem outros casos, como o Anderson Lousada, que é um sargento que sofreu um acidente na viatura da FAB, né? Que ele era da infantaria. Assim, sargento brabo mesmo, né? Fazia treinamento militar e ele sofreu acidente, ficou preso nas ferragens, fez parada, chegou no hospital, fez outra parada, foi entubado, fez outra parada, e até que ele já estava desacreditado, entrou em protocolo de morte cerebral, né? Mas, apesar de ter vários indícios de morte cerebral, ele teve uma atividade no eletroencefalograma e aí viu que ele não estava com morte cerebral. Por causa disso, né? Não desistiram dele, eu comecei a fisioterapia motora dele em coma ainda, sentava, fazia tudo. Hoje o cara, você não diz que é ele. O cara pega ônibus, anda de bicicleta. Milagre que nem é seu. Assim, ele Caramba. ele manca, porque ele quebrou o fêmur, ele ficou com uma perna menor que a outra. Mas assim, ele é outro caso que ninguém consegue explicar. Então, lá eu vejo que tem muitos casos assim. O pessoal fala que o chão do HFAG é um chão de milagres, eu acredito também. O povo fala, vai lá na Mabel faz milagres. Enfim, eu acho que o que eu aprendi com a minha vida, com a história que eu trabalho muito com isso, né? A ciência e a fé andam de mãos dadas, assim. Eu acho que a gente tem que ir até... Assim como meu marido não é da área de saúde, na verdade é professor de educação física, agora está mudando, né? Está migrando, está mudando para psicologia, agora é psicólogo, só quer ser psicólogo agora. Enfim, não quer mais suar, quer ficar sentado e atendendo sentado, online, de preferência, enfim. Então, o que eu vejo, né? A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Nunca. O meu sonho foi esse, né? Como meu marido fala, eu fui receber o maior presente, que eram os nossos gêmeos, que eu sempre falei que eu queria ter gêmeos, né? E Deus deu. E aí eu quase perdi minha mulher. Quase, né? Porque eu vi direto isso. Ela vai morrer. Se ela não morrer, vai ficar numa cama. Ela não vai mais falar, ela não vai mais andar. E eu realmente fiquei falando arrastado, não mexia e não rolava. Então, ele falou, cara, chama alguém que possa fazer alguma coisa. Então, ele não desistiu, né? Eu acredito muito nisso. Às vezes, as pessoas desistem dos sonhos. O sonho eu conheço gente que já tentou para a aeronáutica 7 vezes, até hoje não entrou, mas vai desistir? Eu não desistiria, né? Eu continuaria tentando. Então, me prepararia melhor. Às vezes, não é nem o conhecimento técnico, às vezes é fisicamente. Tem gente que não entra fisicamente. Eu conheço gente que passou em tudo, mas ficou porque está com sobrepeso, porque tem algum problema de saúde que não cuidou. Então, assim, é se preparar para isso, né? Às vezes, algumas alunas perguntam, professora, qual a dica que a senhora dá? Não sei o quê. Eu falei, cara, além de estudar muito, comece a se preparar, perder peso, né? Se a pessoa está com sobrepeso, né? E é isso, se preparar, acreditar, né? Eu sempre falo assim, você tem que tentar e não falar, o não eu já tenho. Não, você tem um sim. Você tem que pensar, você tem um sim. Né? Assim, eu não conheci ninguém no Rio de Janeiro. Eu passei no mestrado, não conheci ninguém no Rio de Janeiro, passei no doutorado. Em todos os lugares que eu fui, as portas foram se abrindo. Eu acredito muito que eu piso, Deus vai abrindo as portas, literalmente. Então, eu vejo que isso tudo, né? Entrar nas Forças Armadas, entrar na aeronáutica, foi muito bom porque me desafiou a sair da minha zona de conforto, não só porque eu tinha vivido toda essa questão de saúde, né? De eu também não gostar de malhar, de correr, eu achava isso uma palhaçada, e hoje em dia eu acho isso legal. Eu amo marchar, amo. Vira e mexe, me chamam para puxar tropa, grupamento feminino. Eu falei, gente, o pessoal, tu marcha tão bonito. Eu falei, cara, uma pessoa que já foi hemiplégica tem que marchar mais bonito possível, né? Não posso ser bizonha, tem que ser padrão, né? E assim, faço questão de ser padrão, de passar no hospital e cumprimentar todo mundo, prestar continência para todo mundo. Eu acho super legal isso. E eu aprendi muito, né, na Força Aérea, né? Aprendo, né? E com certeza eu vou levar várias experiências boas para a vida, né? Caramba. Pô.
E deixa eu perguntar também. O olho dela até brilha falando da fábrica. Muito, Eu né? amo demais. Demais. Acho que os pacientes são fora da caixinha, sabe? Eles se esforçam pra caramba. E assim, você vê que faz diferença, né? Essa querência, a gente chama de querência, né? Diferente. A querência, sabe? Eu falo, querência! Né? É muito legal. E você chegou, por exemplo, assim, a utilizar casos dos pacientes para a sua vida acadêmica? Sim, Escrever artigo, alguma então. coisa? Então, alguns artigos eu não escrevi ainda. Sou cobrada, né? Todo mundo fala, cara, você tem que escrever. Mas eu dou aula, né? Eu dou cursos de reabilitação neurológica. Então, eu dou o meu curso de reabilitação neurológica, onde eu boto meu conhecimento, né, dos pós-doutorados, de sala de aula, do que eu vivo na FAB. Então, tem muito vídeo, eu tenho muitos exemplos de superação. Então, eu também ensino isso, que fisioterapia neurológica não é simplesmente você ficar ali mantendo a vida, pelo contrário, é você dar a vida, devolver a vida para o paciente, né? Devolver a vontade de sair, né? Os meus pacientes, tem um paciente que ele tá paraplégico, ele mergulha, o outro joga vôlei, entendeu? Joga basquete. Então, assim, como ele tiver, do jeito que ele tiver, se ele tá na cadeira, vai fazer na cadeira, se ele consegue ficar em pé, ele vai fazer em pé. É não desistir. Então, acho que É uma vida, né? é uma a vida tá ali para ser e vivida. minha frase que eu sempre falo é: eu não desisto do amor de ninguém, porque não desistiram de mim. Então, assim, eu não desisto mesmo. Então, a direção do hospital fala, cara, a Mabel, ela... Eu falei, cara, eu me vejo ali na cama, entendeu? E até fico emocionada, porque eu já estive naquela situação. Então, eu deixar um paciente na cama, aquilo dói meu coração, entendeu? Falar pra pessoa, não vai voltar a andar, quando me perguntam, eu falo, cara, não era nem pra estar viva, era pra ter morrido. É isso que falavam. E eu sei porque eu dou aula disso. Eu dou aula disso, a lesão nisso é coma e morte. Eu tive lesão nos 4 vasos que irrigam o cérebro, né? As carótidas e as vertebrais. Eu tive que reconstruir. Então, assim, eu não conheço nem ninguém que teve o AVC que eu tive. Né? Então, o médico que me operou, ele opera mais de 2.000 pessoas. Ele fala, cara, tu é um milagre ambulante. Você é uma coisa sobrenatural. Sua plasticidade é coisa assim bizarra. Metade do meu cérebro é lesionado aqui, o frontal, parietal, temporal é lesionado. Quando eu faço uma ressonância, mostra sinal de injúria grave. Todo mundo, caraca. Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes, não fica preso num diagnóstico, entendeu? Tem muito mais para fazer. Existe outro lado do que funciona, entendeu? Tem outra parte do cérebro que funciona. E eu estudei para isso. Eu tenho estratégias para poder recuperar, entendeu? Para o comando que você vai dar, o exercício que você vai dar, é totalmente diferente. Quem faz fisioterapia comigo fala, cara, é muito diferente. Mesmo porque eu já vivi isso. Então, a minha experiência também estimula a pessoa, né? Fala, cara, nem parece que ela viveu isso, né? Se ela também conseguiu, eu também posso conseguir. Então, isso que eu falo, pessoal. Se eu conseguir, se Deus fez por mim, se eu tô aqui, como que eu vou falar para você que você não vai voltar a andar? Humanamente, eu falo assim, humanamente não tem prognóstico, né? Mas não era nem para eu estar viva. Então, aí, reticências, cada um acredita em alguma coisa, né? Ou cada um abraça o que quiser também. Se a pessoa quiser abraçar a limitação dela, a deficiência dela, ela abraça. Eu não abraço, não. Eu mando, levanta, sai daí, né? Vamos lá. Então, quer ser meu paciente, tem que acreditar em milagre. É mesmo. É mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. Mas a maioria procura assim também, eles falam isso. Todo mundo fala isso, no hospital sempre fala assim, cara, procura a Mabel, porque ela tem muito conhecimento, ela viveu isso. E além disso, ela é muito espiritualizada. É isso que eles falam para ela. Vai para ela, porque assim, cara, ela não desiste, ela vai lá, ela bota você para cima. Então, assim, é muito legal, porque às vezes eu já tive um paciente que ele ficou internado 4 meses. No primeiro dia que ele foi para casa, ele me ligou, porque ele sentiu falta do meu bom dia, sabe? Para vibrar. Vamos lá! E ele, cara, a sua energia vai lá para cima, vibra, sabe? Tem que vibrar. Uma pessoa que tá deitada na cama, tu chega lá com a cara de songamonga, com preguiça de dar um plantão, sabe? Não entendem que você faz diferença na vida da pessoa. Eu entendo que eu faço diferença na vida da pessoa. Então, posso fazer, como também não posso fazer, né? Eu falo que o fisioterapeuta, ou ele te levanta, ou ele te afunda, né? É verdade. Ou ele te joga para cima. Então, a FAB me deu, além desse olhar de reabilitação, muita questão da motivação, que eu já sabia, né? A motivação é muito importante para uma recuperação. A motivação é muito importante para a recuperação. Você querer, você acreditar. Porque quando para o seu cérebro trabalhar, você tem que ter
ideação, motivação, planejamento e ação. Se você não quer, se você não acredita, ou então se você já vai, que nem tem muita gente que fala, o não eu já tenho, eu vou tentar, tu não vai ter resposta positiva, você já está dando um comando negativo primeiro, né? Então, assim, não, você tem que pensar, e aí tem várias práticas, né? Prática mental, isso é comprovado cientificamente, né? Um atleta, antes de fazer o esporte, ele pensa no que ele vai fazer, Não é o perdeu, eu já tenho. Não, e usar a mente, né? Verdade. De ficar pensando na estratégia, isso ativa seu cérebro. Então, você pensar no que você quer, pensar no seu planejamento, né, do movimento, isso é muito importante. Então, eu uni, né, tudo que eu estudei, com o que eu vivi, com a força de vontade também da aeronáutica, das pessoas que estão lá, porque os pacientes são diferenciados, sabe? Então, é bem legal. É bem legal. Eu acho assim, é uma experiência única, eu acho, que eu estou vivendo lá. Muito bom. Tem uma pergunta que eu quero fazer, assim, talvez vocês duas saibam responder, porque eu não sei mesmo. A Marinha, ela divide o Brasil ali em 9 distritos navais, né? E aí o concurso do SMV, ele sai por distrito naval. Na FAB é assim também? E se é assim, região, é região o quê? Região militar, RM? É por região. Você vai fazer o concurso para aquela região. E são quantas, assim? Sabe disso? A Fábio, eu não sei não dizer. sei. Boa pergunta. Não sei. Não sei. Aqui no Rio de Janeiro também é a primeira região, assim, alguma coisa do tipo? Engloba Rio e o que, por exemplo? Não, Você é recorda Rio disso? só. É só Rio. É separado. É separado. Ainda bem, né? Eu que sou do Sul, eu acho que a FAB ali no Sul é em Canoas, por exemplo, né? É. A sede é em Canoas. Canoas é RS? É pertinho de Porto Alegre. RS. É. Uhum. Então, eu sei que ali no Sul é em Canoas, né? Então, eu acho que cada região também tem como se fosse uma cidade sede, que nem é pra Marinha, né? Só que em vez de distrito Entendi. naval, Legal. é região. E deixa eu te perguntar assim, porque acredito que a gente vai ter vários fisioterapeutas aqui. Você pode falar um pouquinho, assim, Você trabalhou no hospital, falou ali da faculdade também. Tem outras áreas que os fisioterapeutas podem trabalhar dentro da FAB? Então, Que você conhece, assim, né? Pode trabalhar na parte de ensino e pesquisa. Lá tem até um mestrado e doutorado também, que é de desempenho humano e operacional, que é onde eu dava aula também. E tem muitos fisioterapeutas que entram na Força Aérea e vai fazer esse mestrado lá, né? Uhum. Que é um mestrado da Força Aérea, é muito legal. E aceita civil também? Não, só militar. Só militar. E aí você pode atuar como fisioterapeuta, né? Na parte de ensino e pesquisa, né? Como eu atuei, tem outros colegas que permaneceram. Eu realmente entendi que eu era mais útil no hospital, tá? E pesquisa eu poderia fazer na UERJ. Pode ficar na assistência. Na assistência você pode, no hospital mesmo, você pode trabalhar a nível hospitalar, com assistência hospitalar. Aí tem CTI, emergência, ambulatório, e tem a parte de reabilitação do esporte, né? Que aí seria lá nos Afonsos também. Então, não é nível hospitalar. Então, tem gente que não gosta. Tem gente, tem colega meu que falou, cara, eu vou entrar, mas eu não quero ficar em hospital. Eu não gosto do ambiente hospitalar. Eu sempre gostei de assistência, né? Então, mas eu realmente... hoje em dia, meus olhos brilham. Uma coisa que não brilhava antigamente, entendeu? Porque eu realmente amo dar aula. Amo. Mas eu descobri que eu também amo estar na assistência. Até porque tem uma correlação, porque eu vivi isso, então eu consigo, né, colocar tudo que eu vivi, ajudar a pessoa realmente. E ver a transformação ali acontecendo, né? A pessoa que estava mal e tudo mais, para poder voltar. Não tem preço. Você recebeu uma mensagem, como eu recebo dos meus pacientes. Cara, você é um anjo da minha vida. A filha me conhece, o filho me conhece, todo mundo. Tem uma menininha, tem um paciente meu. Tem muitos pacientes, tem muitos casos. Que um deles eu apresentei no Cobraf, fui convidada para apresentar. Me chamaram, o caso dele é tão interessante, que primeira coronel, né, que era minha chefe, falou, quero que tu apresente o caso dele no congresso daqui. O cara é cego, surdo e lesado medular. Ele tem uma doença rara, que nasce em tumores, e aí ele perdeu a audição de um lado, depois do outro, depois a visão, foi ficando dificuldade de andar, até que parou de andar na cadeira de roda. E aí eu tenho que escrever na mão dele, escrever nas costas dele para me comunicar com ele. E ele nunca tinha feito fisioterapia porque as pessoas falam que não tem como conversar com ele. Como que eu vou instruir? Como que eu vou fazer? Essa pessoa no escuto não vem. Então eu falei, cara, como é que a mulher dele fala com ele? Eu vou ver como é que a mulher dele fala com ele, eu vou começar a falar com ele. Só que eu vou criar estratégias, porque na hora do exercício não dá para ficar escrevendo muito. Ele tem que entender o comando para ele fazer o movimento
que eu quero que ele precisa fazer. Então, a gente criou nossa comunicação, fui a primeira fisioterapeuta dele, ele começou comigo depois de 17 anos de doença, né? Ele já não andava, tinha 2 anos sem sair de casa, depressivo, 2 anos. Porque imagina uma pessoa de 39 anos que não consegue nem descolar o corpo da cadeira, não consegue comer, porque se ele não se segurar na cadeira, na mesa ele cai. Então, ele vai sair para quê? Não consegue, né? Dar um abraço, não consegue sair dali. Então, fica preso na cadeira, não rolava, não fazia nada, nem empurrava a cadeira. E aí eu comecei, né? Contei, né? Escrevendo na mão dele a minha história, para a mulher dele também. Então, isso eu acho que foi um gás para ele. Deu um gás nele. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Sei que pode melhorar, mas enfim. E aí foi melhorando, foi melhorando. 6 meses depois eu apresentei o caso dele. Quando apresentei o caso dele lá no hospital, ele já estava se transferindo sozinho, ficando sentado, rolando, sentando, que é muito bom na escala de avaliação. Começou com 61 pontos, já estava 91 pontos. E 2 meses depois ele estava andando. Segurava no andador e andava, sozinho. E assim, uma pessoa que não tem audição, que não tem visão. E não sentia nada do peito para baixo. Começou a voltar a sentir um pouco a perna dele, começou a ter força. Enfim, depois o Léo realizou o maior sonho da mulher dele, que era ter filhos, ainda fez filho, tá? A gente fica brincando. A filha dele é apaixonada por mim, a Lelê. Tia Mabel, quero ir na Estapia. Ela não consegue, ela tem um aninho. Fisioterapia, eu quero ir na Estapia. Quero ir na Estapia ver Tia Mabel. Então, assim, tem muito isso de você mudar a vida da pessoa, né? E literalmente, aí, mudou pra caramba. Literalmente, né? Muito. Aí ele passou aí para instituições, para dar o depoimento dele, né? Porque é uma doença rara, que as pessoas não acreditam que pode melhorar. E tinha prognóstico para isso? Não, assim, não que ele tem. poderia evoluir tanto a esse ponto de tem. nem sentir nada e passar a andar? E Na a verdade, comunicação com ele era só por escrita mesmo? Só escrita. Ele até tentou aprender braille, assim, né? Tem uma forma... Você pode se comunicar com um surdo-cegueira, né? Quem tem surdo-cegueira, de algumas formas. O paciente pode botar... a pessoa pode botar a mão no seu rosto e ficar tentando ver o que você fala, mas é inviável para ser um fisioterapeuta, porque como que eu vou ficar falando ele com a mão aqui? Ou linguagem de sinais, ficar fazendo ele tentar identificar. Mas aí eu vi como é que a mulher dele falava, comecei a criar alguns toques, alguns comandos, e ele foi melhorando, acreditando, ele tem muita força de vontade, foi superando, né? Tava depressiva e foi vendo que eu não desisti dele. É isso que ele falava. Pô, ela não desistiu de mim, cara, porque ninguém nunca quis fazer fisioterapia em mim. Então, eu sempre falo isso, que eu não desisti de ninguém, não desistiram de mim, Deus não desistiu de mim, os médicos não desistiram de mim, meu marido não desistiu de mim, então eu não posso desistir do amor de ninguém. Então, eu sempre... E foi isso que aconteceu. Aí ele foi melhorando. Um dia, eu escrevi nas costas dele, ele em pé, na barra paralela, eu escrevi nas costas dele, fora de forma macho. Aí ele tudo deu pra cara, todo mundo começou a chorar. O Léo tá andando, e aí ele foi melhorando, começou a chegar na fisioterapia andando, saía do carro, ia até lá andando, assim, uma pessoa que não tem audição, não tem visão, não tem nada, é zero audição, zero visão. E ele evoluiu, e assim, o hospital todo fica, por isso que o hospital fala, vai Mabel fazer os milagres dela, porque assim, cara, é um ditado também que eu falo com meus pacientes, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, cara, fica lá, a água venceu a pedra, eles ficam pensando, é mesmo venceu a pedra. Eu falei, do mesmo jeito, a gente tá ali todo dia insistindo até que tu vai romper. Tem que romper essa barreira, entendeu? E é muito legal, porque assim, a ciência mostra isso, entendeu? Da repetição, da fé, do que você fala, do que você acredita. Então, tem estratégias, tem que estudar. Eu estudei estratégias e eu não vou desistir, né? Então, tem muitos casos, aí o pessoal pede para escrever relatos de caso. Eu já apresentei em congresso, né? Aí, nesse que eu apresentei no congresso, foi muito legal, porque foi muito impactante o dia que eu apresentei o trabalho dele, assim, o auditório todo chorou, foi uma coisa, assim, bizarra, porque nem eu esperava que ele ia evoluir tanto. Aí foi quando tinha o pessoal do Exército, da Marinha, e me convidaram para apresentar. Eu apresentei isso em vários lugares, até que o COBRAF, que é um Congresso Nacional de Fisioterapia, me convidou também para apresentar o caso dele. Não escrevi o artigo ainda, porque a gente faz 1001... Né? Tem muitos milagres para fazer. Mas o meu quem foi meu orientador do supervisor do pós-doc, ele fala, Mabel, você tem tantos casos clínicos para você escrever, você tem que escrever.
Mas, assim, é filho pequeno, é aula, é paciente, porque, assim, às vezes eu falo, não tenho mais horário. Aí alguém me liga, Mabel, pelo amor de Deus, é pai de um amigo meu, é meu pai, é não sei o quê. Aí eu fico assim, cara, eu não tenho coragem de dizer que eu não vou, entendeu? Às vezes eu não consigo ir realmente, porque eu não tenho mais agenda. Mas, às vezes, eu fico todo dia, né? Todo dia da semana trabalhando, manhã, tarde, noite. Noite não atendendo não. Mas para poder suprir, porque há uma lacuna realmente. É uma área que é difícil de encontrar fisioterapeuta neurofuncional. E mais difícil ainda uma pessoa que acredita mesmo na reabilitação, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, é só para manter, para evitar problema. E eu não vejo isso, não. Eu vejo que... Caramba, eu tô perplexo. Eu também. Depois você olha lá no meu Instagram, tu vai ver no meu Instagram vários casos de superação. Vários. Se quiser deixar seu Instagram aqui pra galera que tá assistindo. Então, é fisio.mabelfraga. Tem muitas histórias legais, né? Tem coisas que às vezes eu não dou conta de postar lá, às vezes é algum familiar que postou, eu reposto, que eles também postam. E é isso, é muito legal, né? Então, às vezes eu posto alguma coisa de consultório também. É uma coisa que eu tô aprendendo, entendeu? Porque a gente faz tanta coisa, né? Que tem que se organizar também para postar, produzir conteúdo. Mas eu acho muito legal, assim, divulgar, né? Eu acho que tem muitas pessoas que precisam desse... Que isso, cara? E eu dou meus cursos acreditar, também, né? E aí, nos meus cursos, eu sempre mostro. Eu mostro o paciente como estava. E aí, quase todos os cursos, os pacientes mesmo fazem questão de ir. Ele fala, não, quero ir no seu curso, quanto que tem? E aí, tem gente que chora, já teve depoimentos de alunos chorando. Ela falando, cara, eu vi o cara deitado na cama, desacreditado, vegetando, 6 meses depois o cara tá subindo a escada aqui sozinho. Então, assim, isso assim, é bem... O curso é muito legal, porque trabalha muito com humanização também, não é só conhecimento teórico, entendeu? É você ver a dor do outro, é você ver a dor da família, é ver qual é a maior queixa, né, daquela família, pra gente trabalhar em cima disso. Muito legal. Cara, eu tô ouvindo isso daí e só fica passando na minha cabeça que parece que Deus operou um milagre em ti pra você poder operar nos outros depois, entendeu? Mas eu acredito nisso. Eu não acredito nada por acaso, entendeu? Não acredito, acredito tudo tem um propósito, acredito muito em propósito. E assim, cara, eu sou muito privilegiada, porque eu falo, cara, eu já estive aleijada, eu já estive naquela condição e hoje eu não tô mais. Então, eu lembro que o primeiro plantão que eu dei na FAB, um ano depois do que eu vivi, eu estava dando plantão no CTI, cara. E o ano antes eu estava na cama, sabe? Eu estava no CTI. Estava grave no CTI. Um ano depois eu estava atendendo a pessoa. Eu falei, cara, o mundo dá a volta, sabe? Como que Deus tira a gente de uma situação e leva para outra. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Às vezes eles estão lá, eu atendi muita gente assim, o Covid acabou com a minha vida. Eu falei, não acabou. A sua vida está aí, a senhora está falando, a senhora está pensando. Não mexia nada, mulher. Nada. Nem piscar, a mulher não piscava. Eu falei, mas eu já estive nessa situação. Olha para mim. Você pode imaginar que eu já estive assim, que eu não conseguia nem me mexer na cama? Então, do mesmo jeito que eu estou aqui hoje, você também pode estar aqui. Então, assim, falar isso também é muito legal, porque a pessoa, caraca, essa mulher... E, assim, muita gente conhece minha história, né? O hospital inteiro fala, tu tem que conhecer a história da Mabel, a Mabel viveu isso. Então, assim, eu fiz questão de falar, entendeu? Porque tem gente que não fica falando não, porque eles podem não querer te renovar. Eu falei, cara, quem me botou aqui foi Deus. Deus que me colocou aqui, entendeu? Para não entrar no edital, não pode ter deficiência, não pode ter estente cardíaco e não pode ter nenhum problema de saúde. Meu estente não é cardíaco, eu não tenho nenhum problema de saúde e não tenho deficiência, eu não tenho nada, nem minha pressão é alta, voltou tudo ao normal. Em 2 meses tudo estava normal, tudo normal. Nunca passei mal no treinamento, nunca. Nunca, eu me nego, sabe? Assim, se começar eu falo, Deus me sustenta quando eu não estava aguentando, me sustenta. Primeiro plantão, minha colega, vai dar plantão sozinha mesmo? Tu tem coragem? Eu falei, cara, não morri antes nos AVCs, tu acha que eu vou morrer dando plantão, morrer de medo? Não tenho medo, cara, eu vou enfrentar isso aí. Então, isso foi foi muito bom para mim, para todas as áreas, sabe? Profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente. Eu acho que foi muito bom. Como a Bíblia fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo tem um propósito, eu acredito muito nisso, teve um propósito. E assim, mostrar que a última palavra é de Deus. Então, eu vou fazer o que é possível. Fala assim para ele, olha, eu vou tocar onde é possível. Onde eu não consigo tocar, vamos esperar que Deus toca.
E aí eu boto a mão na cabeça, falo, aumenta a plasticidade, entendeu? Porque eu sei que tem que pedir isso, né? Como eu vivi. A plasticidade é essa capacidade. Para a gente aprender algo novo, tem que ter plasticidade. Para eu viver situações novas, meu cérebro tem que se adaptar. Então, a pessoa tem uma lesão, cara. Você tem que entender que o cérebro tem capacidade de se adaptar, né? Criar novas vias, despertar sinapses latentes, liberar mais neurotransmissores, fazer novas sinapses, enfim, tem muita coisa que pode acontecer, né? Muitos caminhos. E como que é para ti isso, assim? Você fala muito para os seus pacientes Os alunos também, né? verem em ti, verem eles em ti, assim, né? A história que você passou e tudo mais. O contrário acaba acontecendo também? Você consegue relembrar? Você acaba relembrando a sua história quando vê eles, assim? Como que é para ti? Lembro também. Lembro, não muito, assim, eu acho que as coisas ruins que eu vivi, eu sempre transformo na coisa boa. Então, realmente, quando alguém fala assim, eu não consigo dormir aqui, porque é muito difícil dormir quando você está no CTI, né? Eu falo, eu sei, realmente é muito difícil. Eu fiquei 5 dias sem conseguir dormir. E aí eu vou falando com a pessoa, vou acalmando, né? Eu falo, eu sei como é que é, mas isso vai passar. Então eu sei como é que é, quando a pessoa está agitada, porque eu tive lesão no frontal, e o frontal é responsável pelo nosso comportamento, né? Nossa postura ético-social. Então eu fiquei sem filtro. Então mandava calar a boca, eu mandava falar baixo, respondia grosso. Até as pessoas queridas eu mandava na lata, entendeu? E aí eu vejo alguém grosso, assim, alguém ríspido, e quem está fora, quem está atendendo, não entende, que não é porque a pessoa quer. Lógico, tem locais e locais de lesão, né? Então, qual é o local da lesão dela? Eu já espero que essa pessoa tenha um comportamento inadequado. Ou ele está depressivo, ou ele está apático, ele está disperso, ou ele está agressivo, entendeu? Ele está sem filtro. Então, isso aumentou mais a empatia, né? Aí, com certeza. Tirar o paciente do leito, tirar o paciente do quarto, sabe? Várias vezes eu boto o paciente na cadeira, vou lá fora, e aí quando eles passam pela porta, eles falam, graças a Deus, eu achei que eu nunca mais fosse sair desse quarto. Então, assim, cara, isso, assim, não tem recompensa, sabe? Assim, melhor coisa que tem é você ouvir isso, é ver as pessoas sonhando, é ver as pessoas, teve uma vez eu estava dando um plantão, deve ter um mês isso, eu andando, assim, num plantão, já estava até acabando. Aí eu passei, a mulher ficou olhando para mim. Aí eu olhei para ele e falei, será que eu conheço ela? Porque a gente atende muita gente, né? E do Brasil todo. Aí ela, graças a Deus encontrei você. A senhora não é atendente Mabel que eu estava de máscara? Sou. E antes eu tinha cabelo grande, né? Eu usava coque. Aí me revoltei, falei, chega de coque, chega de coque, chega de coque. E aí, ela, você não é Tenente Mabel? Aí foi, tirei a máscara. Aí me abraçou, ela falou, cara, eu sou a Renata, eu tava fazendo tratamento de câncer, tava muito mal, e eu fiz um AVC no tratamento de câncer. Durante a quimioterapia e rádio, ela fez um AVC. Aí ela ficou hemiplégica, ela não andava, ela não sentava. E eu não lembrava dela, não lembrava. E você contou essa história para mim, você falou que era possível voltar, ficar boa, se recuperar. E olha, eu quero te falar que eu não estou aqui porque eu sou a doente hoje. Eu vim trazer minha vizinha que está passando mal. Eu estou prestando socorro para ela. E aí ela andando, eu disse, filha, que eu quero ver. Aí ela desfilou, deu uma volta, a gente tirou foto, eu falei, cara, você tá perfeita, Renata, vamos tirar uma foto. A gente tirou uma foto. Ela, olha, eu vou te falar, devo a senhora, porque a senhora falou que era possível. Aí ela começou a falar, voltei a fazer faculdade, eu tinha trancado a faculdade, agora estou fazendo outra, estou fazendo farmácia. Tudo porque você falou que era possível, que não existe, porque eu falo isso também, existe vida após AVC, entendeu? Essa é uma frase que eu sempre falo. E a vida continua, a vida não para, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, elas têm um Alzheimer, um Parkinson, um AVC, ela para de viver, para de sonhar. E aí eu falo, não, existe vida após AVC. E é muito legal, porque eu não esperava. Não lembro, é muita gente que a gente atende, muita gente, né? E eu não fico só num setor. E como eu dou aula também, às vezes eu olho para a pessoa e fico, de onde que eu conheço? Ele é aluna? Às vezes eu acho que é aluno, às vezes não é aluno, entendeu? Enfim, é isso, tem muita história, muita história. Onde você atende particularmente, exceto tirando da Fábio? Porque se aconteceu não, infelicidade... Não
vai acontecer. Sua avó! Eu rezo pra que não, sua mas avó, se acontecer... Seu avô, seu Eu vizinho. quero a Mabel. Exatamente. Eu atendo no O2, num consultório no O2, e às vezes atendo do lado do Rio Dor também, ali na... Eu ia até Crizes. perguntar assim, porque você entrou para essa parte mais prática na FAB, né? Eu já atendi, mas eu atendia, sempre atendi Não. neuro. Então, eu atendi ou neuropediatria, criança, ou neuroadulto. Uhum. Mas eu não dava tanta importância, tanto valor como eu dou hoje. Assim, realmente o que me fazia brilhar meus olhos, assim, amar, era a sala de aula e pesquisa. Amo. Não posso falar, vamos desenvolver um projeto de pesquisa. Vamos. Monta o projeto para o seu aluno. Monto, entendeu? Eu gosto, realmente. E gosto da aula. E eu já atendia, só que aí eu atendia pouco, então era neuropediatria. Só que como eu vivi isso, tanto é que agora eu atendo criança, mas muito menos, eu atendo mais adulto. Porque como eu já estive naquela situação, eu sei às vezes dar um feedback, né? Eu sei, eu não sei qual é a técnica da psicologia, mas às vezes eu estou atendendo alguém e eu falo alguma coisa e algum psicólogo fala, você usou a técnica tal e deu certo. Não sei qual é. É ser humano, né? Mas eu não sei, porque Sim. uma vez uma psicóloga falou, ela era psicóloga, estava tentando botar o marido dela em pé, que era um brigadeiro da aeronáutica, que ficou com Covid muito sequelado, e eu cheguei lá, botei o cara, primeiro ele estava reclamando de tudo, botei o cara lá em cima, o cara ficou em pé, andou, fez um monte de coisa comigo, ela falou, cara, tu usou a técnica tal. Não sei. Também já tive vontade de fazer psicologia, fazer faculdade, Mas agora o marido vai ajudar. Entendeu? Aí o Renato, às vezes a minha paciente fala, cara, eu acho que eu vou fazer com o seu marido, porque eu acho que ele tem o mesmo pensamento que você, enfim. Então, e aí eu realmente vi como que eu posso ser útil, entendeu? Não é que eu amo dar aula, amo fazer pesquisa, mas eu também comecei a valorizar mais a assistência. Eu acho que falta, às vezes, conhecimento teórico e prático. Às vezes a pessoa sabe muito da teoria e não sabe da prática, ou a pessoa sabe muita prática, mas não estudou. E aí, o que eu vejo? Tudo que eu estudei no mestrado, doutorado e os pós-docs, eu consigo colocar na minha prática clínica, entendeu? Então, assim, foi perfeito. E, além disso, eu ter vivido, estava fresquinho, sabe? Quando eu entrei. Né? Então, tinha acabado, né? Eu comecei o treinamento, não tinha nem um ano, entendeu? Que eu tinha tido os AVCs, né? Então, assim, foi bem... Quando eu fiz minha formatura, meus filhos eram pequenininhos, tinham 1 ano, né? E terminando os 8 anos ali da FAB, você pretende continuar também, se puder, nessa área? De atender? Com certeza. Com certeza. Tá vendo? Provavelmente eu monte um grupo, né? O pessoal já pediu lá do hospital para montar uma equipe, que eu dou aula, eu formo, né, pessoas, não só de pós e graduação, mas eu formo para saber, né, estratégias e tudo mais, os meus cursos de reabilitação neurológica, né? Então eu dou cursos aqui no Rio, às vezes é no interior do Rio, Cabo Frio, Macaé, Campos. De vez em quando me chama assim, eu vou também, entendeu? E qual que você diria, assim, que seria a parte mais legal do trabalho, assim, deu para entender qual que é ver o pessoal, melhor, podendo agradecer e tudo mais. Mas e a parte mais difícil, assim? Principalmente, não falando do âmbito militar, mas da fisioterapia mesmo. Da fisioterapia, quando o paciente, realmente, a gente perde o paciente, né? Quando o paciente vem a óbito. Assim, todo mundo sabe que vai morrer. Mas eu sempre acho que não está na hora. Então, enquanto eu estiver ali perto do CTI, eu fico pedindo, faço minha parte, peço para Deus dar mais tempo, né? Ou dar mais tempo para a família se despedir, porque assim, ninguém está esperando perder um familiar, né? Por mais que a pessoa esteja doente, ou que pelo menos ele tenha a oportunidade de se despedir também, né? Que às vezes eu sempre falo isso. Falei, ai Deus, que essa pessoa não vá agora, que a família consiga vir aqui, se despedir dela, né? Enfim, tem momentos que é isso que vai acontecer, é triste, né? Semana passada, a gente perdeu um funcionário lá da FAB, ele trabalhava com a gente lá, e ele veio a óbito, né? Então, foi bem triste, hoje foi a missa de 7º dia, mas é coisas que acontecem. Também eu sei que tudo tem um propósito, mas para quem fica... Também não acho que a morte é o fim, não, acho que é o começo de um outro momento, mas nem por isso precisa adiantar ela. Exatamente. Mas para quem fica, né? Ter filhos, né? Assim, eu agradeço muito a Deus, porque não por mim, de verdade, eu sou muito feliz. De verdade, eu sou muito realizada. Mas também, se Deus quisesse ter me levado, eu também ia feliz. Teve um dia que eu falei isso para Deus, se o Senhor achar que está na hora,
Tô pronta. Me alinha aí, limpa aqui, me ajeita aqui, tira as pendengas aqui. Porque se for pra ir, tiver na hora, eu vou, de boa. Mas é ruim, né? Ter 2 filhos pequenos. Imagine, gêmeos, Sim. perder. Sim. Então, assim, eu já vi muitos casos de... Eu tenho amigas que perderam parentes por eclâmpsia, né? Eclâmpsia Sim. mata, né? AVC mata. A cada 4 minutos uma pessoa faz AVC. E não é só gente idosa. Eu tenho uma paciente de 40 anos, eu já tive paciente de 46, já tive paciente de 26, já tive paciente de 39. Então, assim, realmente AVC é... Por isso que eu falo, neurologia, quem não trabalha com neurologia tem que saber trabalhar com neuro, porque vai ter um parente, vai ter alguém, ou realmente chamar alguém especializado. Porque às vezes o que acontece? É a mesma coisa, você quebra o pé, você não vai para o cardiologista, você vai para o ortopedista, fisioterapia, mesma coisa. Você não, quem está com problema respiratório não vai para mim, tem que ir para alguém que seja de respiratória, né? Lógico que eu sei fazer o básico, eu sei melhorar o paciente, mas eu não vou fazer o melhor para o paciente. Então, eu acho que tem que ser o melhor. Então, às vezes alguém fala, você pode atender meu pai quebrou o fêmur. Eu falo, não vou. Não, mas eu quero muito que seja você vibra muito, sua energia é muito boa. Cara, mas eu não vou fazer o melhor tecnicamente, porque eu não sou a melhor tecnicamente. Então, acho que a gente também tem que saber o nosso limite, né? E assim, e pensar no melhor para o paciente. Então, assim, eu realmente quero manter a assistência, não me vejo longe. Mas o meu marido às vezes fala assim, eu falo, amor, eu vou procurar um lugar para fazer plantão. Ele, pelo amor de Deus, amor, tu não me inventa de fazer plantão. Você é professora, você é pesquisadora, você atende consultório. Eu falei, mas é tão bom pegar o paciente que saiu de CTI, que ele nem se mexe, você começa a fazer fisioterapia, daqui a pouco o cara tá lá. É muito bom você pegar a fase aguda, sabe, assim... Fala, não vai andar. Vamos ver se não vai andar. Vamos ver se não vai andar. Eu quero esse que dizem que vamos ver se não vai andar. Aí é muito legal, realmente muito legal. Caramba. Sabe uma coisa que é engraçada, assim? Quando eu fiz a pergunta, a parte mais difícil, deu pra ver que você fica triste com a situação. E eu sempre tive a visão muito ao contrário, assim. Eu achava que quem convivia muito de perto com o óbito ficava anestesiado com o tempo, sabe? Assim, pô, entende tem que profissionais que ficam. Assim, eu não julgo, não, porque eu acho que às vezes é uma defesa. É um bloqueio. Porque uma pessoa que vive dando plantão no CTI, que ela tem o médico que tem que dar essa notícia para o familiar, ele tem que ser um pouco frio, ele pode ter seco. Porque se ele começar a chorar... Pô, desaba outra pessoa. Desaba outra pessoa, entendeu? Então, eu também, eu fico emocionada assim, mas muitas vezes eu não fico na frente do paciente, entendeu? Eu, muitas vezes... É o melhor para o paciente. Porque se eu ficar, eu fico levantando. Não, mas isso tá funcionando, entendeu? Assim, na verdade, às vezes até parece que eu sou muito dura, às vezes o pessoal fala, às vezes assim, como foi? Tem um cabo que falava assim, o primeiro dia que ele fez fisioterapia comigo, ele falou pra mãe, caraca, a tenente bate sorrindo. Bate sorrindo, tipo, pega pesado, rindo. Mas todo mundo falou, tu tem que fazer fisioterapia com ela. Então o cara já veio atrás de mim. Eu falei, cara, eu não fico falando do problema. Foi um tiro, foi um acidente de moto. Eu não fico falando, não vai resolver. Não vou resolver, entendeu? O que vai resolver é o que você vai fazer com isso. Você tá assim, o que a gente pode melhorar? Eu acredito, assim, de verdade. Acredito em milagres? Acredito. Acredito que às vezes não vai haver milagre? Pode não haver milagre, mas melhora sempre vai ter. Não existe possibilidade. Eu não tive um paciente que não tenha melhorar. Não existe isso de, é para manter. Não existe. Isso aí, se você acreditar que vai ser só isso, vai ser isso. Mas se você acreditar que vai melhorar, né? Então, você vai se empenhar, você vai se doar, você vai botar energia naquilo. E aí, quem não acredita em Deus, acredita em energia, então bota energia naquilo lá, joga para o universo, do jeito que você quiser falar. Mas, assim, eu acredito que sempre tem uma melhora, né? O que eu vejo na FAB de diferença é o posicionamento do paciente. A maioria, quando é militar, né? Quando a gente atende o militar, que às vezes é parente, né? É dependente, ele tem muita força de vontade. Ele tem uma história, ele tem uma memória de superação, né? Todo treinamento militar é uma superação. Então, se ele... Eu falo isso. Poxa, foi fácil entrar aqui? Não foi fácil. Então, não foi difícil? Você não achou que não ia conseguir? Verdade. Eu falei, então, do mesmo jeito. Vencer o AVC não vai ser fácil. Vencer uma lesão medular não vai ser fácil. Mas eu tô aqui, eu acredito, estamos junto e vamos lá, entendeu? Ou então, a pessoa é mãe. Quantos filhos você tem? Tenho 3. Foi fácil criar os 3 filhos? Não, foi difícil. Então, você não criou? Então, tudo criado? Então, mesma coisa. Vai ser difícil vencer isso aqui, mas você conseguiu. Então, assim, é resgatar algo, lembrar algo, que isso também é uma estratégia de plasticidade,
para você liberar a dopamina, a serotonina, você começar a lembrar coisas boas, né? Como o povo costuma falar, gratidão abre portas. Eu também acredito. Gratidão libera a serotonina, libera a dopamina, isso é verdade, né? Isso tem trabalhos mostrando isso, né? Pessoas gratas, elas têm mais dopamina, entendeu? Então, são estratégias que a gente vai usando. O paciente, né? Teve um que foi muito engraçado. Eu cheguei na casa dele, nem sei quem me indicou, até hoje. Quem é Natália? Natália pode ter sido aluna, pode ser colega. Será que é Natália? Natália é um comum. A Natália que indicou, falou que você é maravilhosa. E aí eu cheguei lá, o cara era delegado da Polícia Civil. Falei, caraca, pô, vou arrancar o couro dele agora. E aí foi ótimo, porque ele teve uma lesão em tronco cefálico, que é uma área muito sensível, muito perigosa, mata. E falaram que, depois eu fiquei sabendo, né, que tinham falado para ele que talvez ele só fosse andar, talvez, depois de um ano. E em um mês a gente andava na calçada. Eu assim, com a mãozinha assim, ó. Não é se arrastando, não, andando. Né? E eu só tomando conta dele. Então, assim, ele tem a querência, eu tenho a querência. E uma das estratégias foi muito legal. Teve um dia que ele ficou paralisado, né? E aí teve um dia que ele não estava conseguindo, ele não mexia a mão, não fechava. Aí ele começou a mexer a mão, começou a tentar fechar. Aí teve um dia que eu falei assim, tu tá no meio do treinamento lá, que ele faz operação, né, do BOPE, subia com BOPE. Tu tá no meio da favela, só tem essa corda pra você segurar. Se você não segurar, tu vai cair lá de cima. Aí ele, na mesma hora, com raiva aqui, ó, fechou a mão. Ou seja, são estratégias que você usa, né? Ele lutava Krav Maga, então eu mandava ele treinar Krav Maga, né? Assistir vídeo, na verdade. E aí a gente fazia. Então, são coisas são estratégias que eu uso, né? Você assistir algo que você pratica, o seu cérebro vai trabalhar como se você estivesse fazendo. Então, eu falava para ele fazer, e aí ele falou que uma hora ele mal esperava, ele deu um soco, né? Ele reagiu. Então, são coisas assim, por causa dessa querência, por causa desse hábito de praticar atividade, né? A maioria pratica, né, atividade, fazer algum esporte. Então, eu acho que isso também é um diferencial, entendeu? Que eu aprendi, né, no militarismo também, né? Você usar isso, essa força de vontade, a sua memória, a sua história de superação, né? Falei pra caramba. Não, eu tô pensando aqui em fazer um podcast só sobre estratégias que a gente consegue trazer dessa parte da vida pro estudo. Cara, verdade. Porque tem muito, né, de motivação, de constância, de você lembrar que você já fez algo pior do que sentar e estudar. Isso aí. Botar a mão na cabeça, mandar aumentar a plasticidade. Eu falo, quando eu vou estudar, Senhor, aumenta a minha plasticidade, me ajuda a aprender. Ó a técnica. A técnica funciona. Eu só tô pensando que eu acho que eu vou entrar pra FAB, porque diminuir os riscos. Mas é bem legal. Mas, Mabel, assim, pra gente finalizar, o que você diria, assim, pros nossos ouvintes, né, que estão... Ela fala, de reabilitação, de voltar a andar, de milagre. Eu vou pedir aqui... Eu só ouvi milagre aqui, na verdade, cara. Pra aquele que tá pensando em estudar... Vamos pro milagre menor agora. Mas é um milagre. A pessoa fala, só tem uma vaga. Ué, mas é só você mesmo. Tu precisa de duas. Seu bumbum só acaba numa cadeira. Né? Exatamente, né? Ou então, não vou fazer porque eu não conheço ninguém, eu não consigo. Cara, eu vim de Aracaju, não conheci ninguém, menor estado do Brasil. O povo nem lá lembra que existe Aracaju, Sergipe, cara. Isso em 2001. Se hoje o povo não lembra, mas em 2001 o povo perguntava, onde é que fica? É do lado da Bahia? Era assim, o povo falava, do lado da Bahia. Meu Deus, o povo não estudou geografia. O povo do norte não é norte, gente, é nordeste. Vocês não estudaram geografia. Então, assim, eu vejo muito que as pessoas desistem de sonhar, de realizar. Tudo bota obstáculo, ou então acha assim, bota na culpa dos outros, né? Não consigo porque eu não sou filho de fulano. Se eu fosse... Cara, sempre procurando a justificativa. Não é justificativa. Bota a responsabilidade no seu colo. Seja o protagonista, né, da sua vida, faça acontecer. Pode ser que não aconteça na hora que você queira, do jeito que você quer, mas eu tenho vários exemplos que aconteceram, muitos exemplos, muitos milagres. Meus filhos são exemplos disso. Eu não tenho genética, eu falava que ia ter gêmeos. E Deus me deu. Perguntar, não tem ninguém na família que teve gêmeos? Não, na minha família não. Para ser genético, tem que ser a família da mulher. O meu marido é gêmeo, eu ouvia isso. O seu marido é gêmeo e você não tem genética. Eu falava, então, se Deus quiser, ele me dá. Quem manda na minha vida é Deus. Se ele quiser, ele me dá. Aí o povo, não, eu não acredito, você é um neurocientista, falando besteira. Eu falei, quem manda na minha vida é Deus. Se ele quiser, ele me dá.
Até porque Eu vou pedir de pra graça. genética começar, alguém tem que ter primeiro também, né? Gente, sempre tem que ter o primeiro. Mas eu nem falava isso. Falei, gente, se ele quiser, ele me dá. Aí eu fiquei grávida, era um só, perdi. Aí 2 meses depois eu estava grávida de gêmeos. Entendeu? Caramba. Tem muitas mais histórias, eu ganhei 50 mil. Ih, gente, é muita coisa. Aí já foge muito daqui, tem muita história. A gente fica até meia-noite aqui. Até meia-noite contando história. Muita história. Muita história. Caramba, é uma sequência de milagre. Eu não tenho genética. Eu perdi vieram 2 meses depois eu estava grávida de gêmeos, um menino e uma menina. Eles nasceram de 9 meses. Eu fiz uma previdência privada da Caixa Econômica, porque eu acreditava que eu ia ter gêmeos antes de ficar grávida, né? Lógico. Que eu ia ter gêmeos de forma natural, porque tem que ser de forma natural, né? Sem tratamento. E quando as crianças nascem, a Caixa Econômica, se você realmente tiver gêmeos de forma natural, você ganha 50 mil. E eu ganhei 50 mil, que eu fiz antes de ficar grávida. Sério? 50 mil reais eu ganhei da Caixa Econômica. O nome é Prev Mulher. Previdência Privada Prev Mulher. E aí tem uma cláusula lá, que foi uma amiga minha da igreja que falou, Mabel, tu sonha em ter gêmeos, faz isso, cara, porque se você tiver gêmeos, tu vai ganhar. Aí eu não fiz, fiquei grávida, era um só, perdi. Quando eu perdi, eu falei, agora Deus vai me dar 2. Agora eu vou ser recompensada em dobro. E aí eu fiz. Aí eu fiz em setembro, novembro eu fiquei grávida. Aí eu ganhei. E aí, isso tudo de cirurgia e médico, o plano de saúde não quis cobrir, porque falou que meu marido chamou gente de fora, que não esperou o plano de saúde. Só que, cara, eu estava entre a vida e a morte. Ou chamava ou morria. E aí, o plano de saúde não pagou, os médicos pagou, né, o hospital, hospitalização, isso tudo eles pagaram, mas falaram que não ia pagar. Isso tudo foi, com desconto, foi 31 mil reais. E eu ganhei 50 mil da Caixa. Então, eu paguei com esse dinheiro. E depois eu botei na justiça e ganhei. Ganhou. Fui restituído. Porque esse dinheiro é meu. Deus me deu, então ninguém tira. O que Deus me dá, ninguém tira. E aí, é isso. Tem vários exemplos. Nasceram os 9 meses, dou aula na pós, jutei na iPad. Aí todo mundo, professora, já arrumou a mala. Eu arrumou para quê? A senhora sabe que nasce antes do tempo. Eu falei, não vou nascer, não estão autorizados, só estão autorizados a nascerem com 9 meses. Nasceram com 9 meses. Não vou nem passar na UTI. Não passaram na UTI, foram para casa. Tem muita história. Ih, gente, muita. Eu fico aqui, a gente fica até amanhã contando história. Não, Nayane? Isso aí. A Nayane me viu aleijada, a Nayane me viu toda torta, entendeu? Lá no CTI, era bizarro. Eu fiquei deformada. No meu Instagram tem uma fotozinha, uma filmagem lá. No dia que eu fui estubada. Então, assim, deste tamanho, né? Porque eclâmpsia é pressão alta, né? A tríade, né? Pressão alta, creatinina alta e convulsão, né? Fecho o diagnóstico de eclâmpsia. Meus. Muitas assim, coisas. Então, assim, o que é uma prova? O que é uma prova? O que é um estudo? Nada. Se você crer, você vai ver. Milagres acontecem. Muito assim, legal. Com essa, eu vou te pedir de novo para passar o seu Instagram aí, para quem quiser, por favor. Então, meu Instagram é fisio.mabelfraga. Bom, gente. Fica sem palavras, né, Guilherme? Pessoal. Não tem nenhuma boa maneira de encerrar isso daqui hoje. Não tem, né? Bom, esse foi mais um 01 Cast, tá? Se você gostou, já deixa seu like, ativa o sininho aí para os próximos episódios também. Se tem alguma dúvida, algum comentário para fazer. Se quiser uma ajudinha. Menos assim, consulta, pelo que eu vi, tá difícil, né? Espero que vocês também não precisem. Mas, se tiver alguma pergunta para Mabel, podem colocar aqui nos comentários também. Sigam a gente nas nossas outras redes sociais, né? No nosso Instagram, @concurseiro01_oficial, @concurseiro01_engenharia. O Instagram da Mabel também, que eu acho que para quem tá faltando motivação para estudar, vai ganhar motivação para a vida. É verdade, isso é verdade. E, Mabel, de novo, muito obrigada por ter aceitado aqui, ter essa conversa com a gente, tá? Foi um prazer. Obrigada. E, pessoal, espero vocês pro próximo podcast. Até mais. Valeu! Foi um prazer.